E o relato é: a maledite na vida do meu pai. Vamos lá. É uma moça que nos conta. Deixa eu tomar água, peraí. Olá, Ana e assombrados. Já estive aqui contando outros relatos, pois eu sou médium. Experiências sobrenaturais tenho desde muito pequena. Mas enfim, hoje eu vim falar sobre o meu pai. Pode ler à vontade, pois todos os nomes já estão trocados. Muito obrigada. O meu pai, que na realidade não era meu pai, pois ele não era o meu pai biológico, e sim de consideração. Ele me viu nascer, me viu crescer e até o último momento esteve ao meu lado. Ele me tinha como filha desde que eu nasci. Ele era um amigo muito próximo da minha mãe e sempre teve um crush nela. Mas minha mãe tinha dedo podre para homem e só escolheu traste. Tanto que o meu pai biológico sumiu desde que ela decidiu que não queria mais ele. Ou seja, se não tinha ela, para que arcar com as responsabilidades como pai, né? Pois é. Eu tinha 1 ano e pouco quando ele sumiu e eu nunca mais o vi. E sério, não sinto falta alguma. Meu pai mesmo se chamava José. Ele sim era meu pai. Cuidou de mim sempre, vivia me enchendo de presentes, estava sempre aqui comigo, todo aniversário ele estava aqui comigo. Eu cresci vendo ele como pai e ele também me tinha como filha, pois todos os amigos e parentes acreditavam mesmo que ele fosse mesmo meu pai. Por mais que não fôssemos nada parecidos, eu sou branca, Ana, branca até demais, e ele era pretinho, mas era meu pai. Bom, ele esteve presente em todos os momentos. Até quando a minha mãe casou com um cara que era altamente abusivo e me constrangia, esse maledito, que aqui vou chamar de Pedro, fazia de tudo para afastar o meu pai. Queimou fotos, falava que não queria ele aqui, mas nada adiantou, pois eu sou uma pessoa de personalidade e sempre bati o pé para tudo que eu queria. Nunca deixei ele mandar em mim. Meu pai vinha, ficava comigo, ele querendo ou não. Foram se passando o tempo, inclusive nessa altura o padrasto maledito já tinha ido embora. Minha mãe estava mais próxima ainda do meu pai José e eu já com os meus 19 anos estava toda feliz, jurando que quem sabe finalmente ela ia escolher ficar com ele. Até que o meu pai abrigou uma mulher na casa dele. Uma amiga de muitos anos que vinha do norte a trabalho aqui em São Paulo, porém chegando aqui, segundo ela, não tinha trabalho algum. Ela, sem dinheiro e sem ter onde ficar, ficou na casa do meu pai. O que para mim é uma grande de uma mentira, pois logo em seguida veio a filha dela com 28 anos na cara, mais o marido vagabundo dela. Acho que isso foi premeditado, sabe? Ana, meu pai tinha um coração que não cabia no peito. Ele falava até que precisava ter um pouco do meu sangue quente para viver, pois ele quase nunca falava não para as pessoas. Ele era muito bom. Então ele foi deixando aquela situação rolar, mas errou em me esconder essa situação. Ele era porteiro. Para minha mãe e para mim, ele disse que trabalharia de caseiro e que não estaria mais na casa dele. Mesmo tendo a chave, não questionamos e nunca cogitamos ver se realmente ele havia saído da casa dele. A gente se encontrava mesmo assim. Ele vinha na minha casa até que comecei a notar ele um pouco abatido. Enchi o saco dele para ele ver o que era aquilo. Mas ele falava que ele ia no médico ver e toda vez que eu perguntava, ele disse que ainda não tinha marcado consulta. Um tempo depois, a irmã do meu pai me ligou dizendo que ele havia sido internado e nem ela nem o restante da família sabia exatamente por quê. Então me desesperei, comecei a ligar, mandar mensagem para ele e logo fui bloqueada. No WhatsApp, no Facebook, até em chamada eu fui bloqueada. Cara, foi horrível porque eu realmente não tinha ideia do que estava acontecendo.
Então eu liguei para o meu namorado na época e mandei ele aparecer na minha casa, pois ele teria que me levar em um lugar. Sinceramente, naquele momento já me passava na cabeça que toda aquela história dele ser caseiro era uma farsa. Então peguei a chave da casa dele e eu e meu namorado na época fomos para lá. Chegamos lá e tava uma zona. Meu pai, que era um homem muito organizado, a casa dele tava uma bagunça. Móveis para tudo quanto é canto, coisa jogada para todo lado, um horror. Sei que chegando lá, fui logo perguntando o que era aquilo. E aí a filha da tal amiga do meu pai, que aqui vou chamar de Patrícia, veio mandando eu sair e tudo mais. Ah, Ana, eu já sou esquentada. Com aquela asinha se crescendo pro meu lado, eu não me segurei não. Foi tufo de cabelo pra tudo quanto é lado. Depois de muito tentar, meu namorado me tirou de cima dela e eu saí de lá furiosa. Chegando em casa, minha mãe me disse que havia ligado pro telefone dele e quem havia atendido era uma mulher, dizendo ser esposa dele, e mandou ela não ligar mais pro telefone dele. Aquilo me deixou tão possessa que naquele momento eu não quis mais saber dele. O que me doía era mentira. Por que ele não me contou, né? Por que mentiu? Ele sempre foi sincero e honesto comigo e aí mentiu sobre isso? Eu nunca havia visto ele ter um relacionamento. Se tinha, era coisa boba e nada sério, pois ele era apaixonado na minha mãe. Mesmo. Mas se ele decidisse se casar, qual era o problema, né? Eu fiquei possessa com ele e decidi não procurá-lo mais. Passaram-se meses, até que um primo meu, por parte do meu pai, me disse que ele estava com câncer. Câncer no intestino. E que ele já sabia, mas escondia das pessoas, pois não queria ser um peso para ninguém. Por mais raiva que eu tivesse, aquilo me matou. Foi aí que eu peguei o celular do meu namorado e mandei uma mensagem no WhatsApp dele que até hoje eu me arrependo. Eu falei atrocidades, sabe? Nervosa pela mentira dele sobre aquela mulher, nervosa pela doença dele, por ele simplesmente ter me escondido. Aquilo me deixou tão nervosa que eu mandei um texto para ele falando horrores, sabe? Eu me arrependo muito, pois ele cuidou de mim a vida inteira, sempre procurando fazer todas as minhas vontades, e um erro não poderia apagar uma história de acertos. Ele não me respondeu, o que me deixava mais furiosa, porque eu gosto de discutir. Meses se passaram e naquele ano, no meu aniversário, tinha como certeza de que ele não estaria, mas eu fui surpreendida com ele. Ele já tinha emagrecido bastante, estava pálido, estava pálido até, mas mesmo assim ele não faltou do meu aniversário. Ele me explicou toda a história sobre a tal mulher e garantiu que não tinha nada com ela. Só a abrigou, mas que já se arrependia de ter feito isso. Então eu pedi que ele viesse morar com a gente, mas ele disse que não queria sair da casa dele, que ela teria que sair de lá. Fora que a gente morava um pouco longe do hospital onde ele fazia tratamento. De fato, da nossa casa para dele era realmente longe. Pedi desculpas pela mensagem e combinamos de ir nos falando, já que pra gente se ver só daria pra eu ir lá e se eu fosse lá o pau ia comer mais uma vez, né? Acabei tendo que me distanciar porque pensava no bem-estar dele. Mas era um inferno. Ele falava comigo, ele falava comigo, ela pegava o celular dele e me bloqueava. Ele desbloqueava e falava comigo. Ela ia lá e tornava a bloquear. Ana, parecia que aquela mulher queria tomar conta da vida dele, ditar com quem ele falava ou não. Ela não queria nem a família dele na casa dele. Ele pedia para ela ir embora e ela sempre dava uma desculpa. Ele até disse que alugava uma casa para ela se fosse preciso, pagava os meses de depósito, mas ela se negava. Eu já estava de saco cheio por me sentir tão impotente. E olha, Ana, eu não sou louca de falar que a doença dele foi uma macumba dela, mas de verdade, parecia que ela estava fazendo algo mesmo para ele ir piorando.
Eu sei que câncer é uma doença que se espalha rápido. Eu tive um tio que teve e já descobriu tarde. Também porque era teimoso e não cuidava da saúde. Descobriu muito tarde um câncer de pulmão que acabou espalhando e em 6 meses ele faleceu. Mas ele não descobriu muito tarde e a doença estava espalhando e ele mesmo falava que estava estranho, que sentia que tinha algo ruim com ele. Ele ficava agressivo, coisa que ele nunca foi. O tempo foi passando e já nesse ano ele começou a achar coisas estranhas pela casa. Achou um pedaço de carne de boi, todo enrolado em linha preta, enterrado dentro de um vaso. Ah, querido! Achou um tufo de cabelo na comida que ele comia. Não era um fio de cabelo, era um tufo mesmo. Ele até havia me mandado a foto de algo que ele achou debaixo da cama dele, num pires, com algo que parecia um sebo, uma gosma, sei lá, esperado por fósforos, uma gosma, não sei o que, por fósforo, sei lá. Nada daquilo ele mexia, ele só jogava fora. Mas até que ele começou a ver aparições. E aí eu levei ele no terreiro em que eu sou a Bian. O que é a Bian? Lá descobrimos o que eu já sabia. Ela estava tentando mesmo acabar com ele logo, com o intuito de ficar com as coisas dele, com o carro, com os móveis e até um dinheiro que ele tinha guardado e ela sabia onde. Foi aí que ele decidiu ele mesmo sair da casa dele. A paz não tem preço, né, gente? Mas mais valia ela ficar com o que fosse dele e ele ficar bem do que ficar com aquela peste lá. Gente, a Bian é toda pessoa que entra para a religião do candomblé, sendo também chamado de filho de santo. Ah, muito obrigada. Entendi. Mas, cara, como que a pessoa vem... Ela veio premeditando, falou, tem um amigo lá, esse aí deve dobrar ele, vou lá e você vai a fulano, a gente faz um trabalho lá, ele morre, a gente fica com as coisas dele. Gente, eu fico pensando, fazer esse plano? Fazer essas... mas tem que... Então, continuando. Ele começou a parar de comer em casa, vivia no hospital fazendo tratamento, tirou parte do pulmão que havia sido corrompido pelo câncer e os médicos estavam vendo melhora. Ele estava bem, aparentemente. Quando não estava em médicos, ele ficava sentado numa praça perto da casa e só ia para casa para dormir. Mas, gente, ela lia as nossas conversas, não sei como diabos ela lia. Até em um dia que estávamos conversando, ela me mandou uma mensagem dizendo que sabia que estávamos conversando. Ou seja, ela sabia que ele já estava planejando arrumar uma casa, correto e tudo mais. E, inclusive, ele até deixou aquele dinheiro que ele tinha guardado comigo, pois se ele deixasse no banco, ela pegava o cartão dele e usava. Gente, denuncia pra polícia, isso aí é ilegal, isso aí é invasão, é roubo, não é com consentimento. Como que a pessoa pega o teu cartão, vai lá e tira o dinheiro? Não tô consentindo, ela roubou da minha carteira e foi lá pegar, tá invadindo meu celular. Chama a polícia, bota pra fora de casa por debaixo de cacetete. Brincadeira. Mais ou menos. Ele começou a parar. Ai, meu Deus, que dá raiva de pessoa assim, gente. Como pode ser tão ruim e egoísta? E, bom, continuando. Ele começou a parar. Já voltei. Mas, gente, ela lia as conversas, tá? Tá, então ele deixou o dinheiro com ela porque senão a mulher pegava o cartão. Vou deixar anexado aqui a mensagem dela dizendo que estava lendo a nossa conversa, Ana. Tá. Para você ter uma noção de como ela realmente tinha acesso a tudo de alguma forma, sendo observando ele, ouvindo conversa, etc. Ela manda mensagem para mim dizendo que sabe que ele tá falando comigo e diz que não é perturbada, não. Fazia um segundo que eu havia dito isso na minha conversa com ele. Peraí, então, automaticamente, enquanto...
você falava, conversava com ele aqui, ela no mesmo tempo ela via em algum outro dispositivo a mesma conversa. Cadê? Tá. Enfim, nessa altura já estava acontecendo a pandemia. Então ela estava com dificuldade de achar casa para se mudar. Ele estava com dificuldade de achar uma casa para se mudar. Eu procurava casa também. Eu não queria deixar ele saindo por aí, pois ele já vivia em hospitais, o que já era perigoso. Então eu mesma procurava. O irmão dele procurava, mas estava difícil. Minha mãe tem casas de aluguel e ele poderia ir para uma delas ou até vir morar com a gente, mas era muito longe dos hospitais. Ele precisava de uma casa mais próximo de onde ele fazia tratamento e estava difícil achar. Ele não estava mais indo na igreja, pois não estava tendo missas. Eu também não estava indo mais em toque. Estava realmente tudo estagnado devido à pandemia. A gente se falava todo dia, até que ele disse que o celular dele estava trincado, porque ele brigando com ela tentando tomar o celular dele, ele não queria deixar, e aí acabou, no nervoso, jogando o celular longe. Fora que ela também gastou R$1.700 no cartão dele sem avisar, e eles brigaram por isso. Tô falando, isso é roubo. Então ele me disse que o celular estava trincado, mas continuava dando para usar, mesmo com uma mancha enorme preta na tela. Ele estava esperando pagar a fatura para poder comprar outro celular, pois estava com muitos gastos. Até que ele parou de receber mensagens. Deduzi logo que o celular pifou, e pifou mesmo. Falei com meu primo, que confirmou que ele estava sem o celular e que todos estavam sem notícias. Fui lá na casa dele e deixei com ele um celular velhinho, só para um quebra-galho, para eu poder falar sempre com ele. Naquele dia, por incrível que pareça, a peste não me olhou torto, não xingou, nem nada semelhante. Ela fez a egípcia comigo. Alguns dias depois, eu liguei para ele e ele me disse que ia colocar um catéter. Foi a última vez que eu falei com ele. Ele disse que ia internar para colocar o catéter, mas que seria logo, que me ligaria em breve. Só que ele não ligou. Eu ligava para o telefone e estava desligado. Fui na casa dele e a filha da peste me xingava dizendo que não queria eu ali. 2 dias seguidos, eu sonhei com ele. Eu estava preocupada porque eu sempre tive grandes revelações durante sonhos e já fazia uns dias que não sonhava com nada. Mas aí eu sonhei com ele e estranhei mais ainda aquilo tudo. Ninguém da família dele tinha notícias, eles nem sabiam que ele ia se internar para colocar o catéter, pois ligava para ele e ninguém atendia. Um primo meu, que aqui vou chamar de Luiz, foi no hospital que ele estava e soube que ele estava internado já há alguns dias, mas não poderia receber visitas, que somente a acompanhante podia estar lá. A acompanhante dita era aquela mulher. Fomos todos para lá, só para esperar ela aparecer e dar uma notícia dele. Ela apareceu na maior cara lisa, dizendo que estava tudo bem. Ele só tinha ido colocar o catéter e logo sairia. Eu sabia que não podia confiar nela, mas eu morava muito longe, eu não conseguia estar lá sempre. Poucos dias depois, estava em casa. Tinha acabado de chegar do trabalho e mandado mensagem para o meu primo pedindo notícias. Estava só eu e meus gatinhos em casa quando tive uma sensação ruim e comecei a chorar, sem parar. Não sei o que houve, eu realmente tive uma crise de choro e pensei que era estresse. Quando fui na cozinha pegar água e vi ali, no batente da porta, encostado, o meu pai. Eu realmente o vi ali, vestido com uma blusa branca estilo polo e uma calça jeans comum. Ele me olhava com aquele sorriso que só ele tinha. Eu tô escrevendo e morrendo de chorar. Só Deus sabe o que eu tô sentindo agora. Naquele momento que eu o vi ali, pensei que eu tava louca. Aquilo tudo sobre ele estava me tocando tanto emocionalmente que eu já estava vendo coisas, né? Não era nada daquilo.
Logo ele sumiu e eu sentei na minha cama e mandei mensagem para o meu namorado e para minha mãe, dizendo o que havia acontecido. Meu primo ainda não tinha me respondido com notícias, até que fui ver aqueles status do WhatsApp. Eu tinha o contato da peste, salvo como um nome bem pouco carinhoso. Como pode ter, como você viu no print, Ana, tinha salvei o número para caso ela tornasse a me mandar mensagem e eu logo ver que era ela. Passando status por status, chegou no dela. Uma foto dele com a legenda "Vai com Deus". Aquilo me tirou o chão e eu juro que por um segundo eu quis acreditar que ela tinha publicado aquilo só para me machucar. Liguei logo para o meu primo e com voz de choro ele confirmou que estava lá e ele tinha acabado de falecer. Ela havia escondido o real estado dele. Ele internou para colocar um catéter, mas acabaram colocando um paciente com Covid no quarto dele e como ele já não tinha um pedaço do pulmão, a doença atingiu ele de forma grave. O médico deu como causa da morte Covid. Não o câncer ou qualquer outro problema, e sim Covid. Sei. Não teve nenhuma cerimônia como ele merecia. O velório durou 10 minutos. Somente 7 pessoas puderam estar lá. Eu estive, mas não era nada significativo. Não era uma despedida, não era a despedida que ele merecia. Eu nunca mais vi aquela infeliz. Eu só busquei o carro, pois eu jamais ia permitir que ela ficasse com o carro. Aquele carro foi sonho dele durante muitos anos. Um sonho que ele realizou. Ela não ia mesmo ficar com ele. Ela até tentou bater boca, falar que eu não podia levar, mas não teve muito como me impedir. Ela ficou com tudo que ele tinha na casa dele. De lá, eu só tirei as fotos que ele tinha espalhadas pela casa, minha e da minha mãe, e as fotos que tínhamos nossas, e trouxe também as roupas dele que eu doei. Todo o restante ficou para ela. Mas eu soube recentemente que ela voltou para sua cidade natal. Afinal, não tem mais quem sustente ela, né? Faço aniversário dia tal e esse ano foi a primeira vez da minha vida que eu não passei com ele. Eu até esperei. Inconscientemente eu esperei por ele, mas ele não veio. Eu acho que vou esperar ele eternamente, mesmo sabendo que ele não virá mais. Faz pouco tempo, mas sinto ele sempre aqui. Não o vi mais como no dia do seu falecimento. Mas eu sinto a presença dele. Parece que ele está sempre aqui. Sinto uma mão passar nos meus cabelos. Às vezes, quando preciso de calma, eu peço para ele para que me ajude e eu sinto uma paz imediata. Já ouvi a risada dele, quase como se estivesse exatamente do meu lado. Ana, como eu disse no começo do relato, ele não era o pai biológico, era muito mais do que isso. Era de coração, era o meu pai de alma. Ele vai ser sempre o meu pai, o meu paizinho. Ele espalhou empatia e muito amor entre as pessoas que tiveram a sorte de conhecê-lo. Ele está em cada passo meu e se um dia eu me tornar 5% da pessoa que ele era, eu vou estar feliz. Bom, esse foi o meu relato. Peço perdão se ficou muito longo, mas julguei necessário. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Deixa eu dar uma fuçada na mensagem da senhora aqui. Eu tô vendo aqui. Ai, sei. Ô, dureza.
Gente, tem gente chupim, né? Chupim, como diz minha mãe. Aquele povo que só se aproxima pra sugar. Credo. Mas será que a doença dele foi alguma coisa que ela realmente fez? Essas coisas encontradas aí dentro de casa? Por que vai pegar uma carne enterrada dentro de um vaso? Me fala. Qual outro motivo pra isso, se não um trabalho? E um pires debaixo da cama com os negócios... O que é isso? Tufo de cabelo na comida e eu... Ai, gente. Ai, sem comentários. Mas tudo volta. Tudo volta. Vamos continuar aqui.